Boa noite, mais do que vencedora e mais do que vencedor. Nessa noite, mais uma oração poderosa, leitura da Bíblia, nosso devocional com Deus. E nós estamos lendo o capítulo 17 do livro de Êxodo. Travessia do deserto para a terra prometida. Tantas coisas aconteceram ali no deserto, irmãos, que é lições, ensinamento para a nossa vida. O povo murmurando, o povo não acreditando em Deus, Deus protegendo o povo. Nós vamos ver aqui no capítulo 17, versículo 8, a proteção de Deus para o povo. Veja o que está escrito. Então veio Amaleque e lutou contra Israel em Refidim. Por isso, disse Moisés a Josué: escolhe homens e sai para lutar contra Amaleque. Amanhã eu estarei sobre o cume do monte, e o cajado de Deus estará na minha mão. Irmãos, Amaleque era um povo que odiava o povo de Deus. E os amalequitas, Deus abominava os amalequitas, sabe por quê? Porque eles gostavam de pegar crianças e os mais velhos do povo de Deus. Eles raptavam, sequestravam, judiavam, e Deus abominava o povo que fazia isso. Os amalequitas, eles ficavam por trás do povo de Deus, e aqueles mais fracos, as crianças, as mulheres, era ali que eles atacavam. Por isso Deus abominava eles. E os amalequitas apareceram no deserto de Refidim para lutar contra o povo de Deus. Então Moisés disse para Josué: separa alguns homens para lutar contra os amalequitas, para defender o povo. E fez Josué como Moisés lhe disse. Lutou contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Hur subiram no cume da montanha. E acontecia que, veja que coisa espiritual. E acontecia, quando Moisés levantava a mão com o cajado, Israel prevalecia na luta contra os amalequitas. Josué prevalecia com os homens dele contra Amaleque. Mas quando Moisés não aguentava e abaixava a mão, os amalequitas prevaleciam. Muitas vezes acontece isso na nossa vida. O inimigo, ele vê a hora que a gente está fraco, irmãos. Muitas vezes com algum problema mental, alguma enfermidade mental, na depressão, no desânimo. É aí que ele ataca. É aí que ele quer nos derrubar. Os filhos, os netos. Então a Bíblia fala que quando Moisés orava e levantava a mão, Israel prevalecia. Mas quando parava de orar, parou de orar, o inimigo prevalecia. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso, eles pegaram uma pedra e a puseram debaixo dele. Pegaram uma pedra grande, Moisés, irmãos? E colocaram Moisés em cima da pedra. E para ele assentar-se sobre a pedra, para que ele ficasse alto, lá no alto do monte, E Arão e Hur sustentaram as suas mãos. Então Arão e Hur ficou em pé do lado dele, segurando a mão dele. Um de um lado e um do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes, até que o sol se pôs. Então Arão, muitas vezes, o que fala isso na vida espiritual, irmãos? De alguém orar por você. De alguém estar na retaguarda orando por você. Segurando a sua luta na oração. Porque o inimigo está atacando. E tem alguém, por isso que eu sempre falo aqui, eu oro por você todos os dias pela sua casa.
Eu sempre falo para vocês no WhatsApp, né? Enquanto você está na sua luta do dia a dia, tem alguém aqui na retaguarda orando por você. Você entendeu? Porque se você baixa a guarda da oração, o inimigo avança sobre a sua vida. Então a filha, o filho de Deus, tem que estar sempre debaixo de oração. E Moisés estava ali. Então Ur e Arão seguraram a mão dele no sentido de oração. E aí, foi assim que Josué venceu a luta. Aí está escrito assim, ó. E assim Josué venceu a Amaleque e a seu exército, ao fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto. Veja como é importante essas partes da Bíblia. O próprio Deus disse para Moisés: escreve isto, Moisés, para a memória em um livro. Esse livro que Moisés escreveu é esse que eu e você estamos lendo agora. É a Bíblia Sagrada. Deus disse para Moisés: Moisés, escreve isso em um livro e relata aos ouvidos de Josué também, que eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo dos céus. Veja o que Deus está falando. Moisés, escreve num livro. Isso se tornou a Bíblia, irmãos, esse livro que Moisés escreveu. Ele escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia. Você entendeu? Gênesis, Êxodo, Números, Deuteronômio e Levíticos. Moisés escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, porque Deus mandou. E ele disse ainda, Moisés, diz para Josué que eu vou riscar esse povo, esses amalequitas da face da terra. Você veja como Deus abominava um povo, o inimigo, que se aproveitava para tentar derrubar o povo no momento de fraqueza. Quantas vezes você na tua vida está no momento de fraqueza e o inimigo tenta se aproveitar desse seu momento que você está triste? Porque tristeza, irmãos, algum momento de fraqueza, de tristeza, todos nós temos. Mas o inimigo fica vendo. A hora que você está triste, aí é que ele tenta te humilhar, aí é que ele tenta te derrotar. Mas veja o que Moisés fez. Moisés edificou um altar a Deus, o qual ele chamou: o Senhor é a nossa bandeira. Escreva aqui embaixo: o Senhor é a minha bandeira. O Senhor é a bandeira da minha família. O que é o Senhor é a minha bandeira? A bandeira, irmãos, todo o exército, quando vai lutar, e lá também, eles seguravam a bandeira das tribos de Israel. A bandeira de Judá, de Levi, de todos. Então, o que Moisés estava dizendo? Que acima de todas essas bandeiras, mas Deus é a nossa bandeira para enfrentar o inimigo. Então escreva aqui embaixo: o Senhor é a nossa bandeira, o Senhor é a bandeira da minha família. Tá bom? Porque jurou o Senhor, haverá guerra de Deus contra Amaleque, de geração em geração. Ou seja, Deus, ele abominava esse povo. Como ele abomina o inimigo, irmãos. O inimigo é um inimigo derrotado, vencido. É só você estar debaixo de oração. Foi isso que nós aprendemos nessa noite. Enquanto Moisés orava e erguia a mão na oração, o povo, os filhos de Deus, prevaleciam. Assim é na sua casa. Você está orando aqui comigo, não está? A sua casa está vencendo. Seus filhos estão vencendo. Seus netos estão vencendo. É por isso, tá? Vamos orar, vamos falar com Deus. Você que está a primeira vez aqui, se inscreva no canal. É totalmente gratuito. Aqui embaixo tem a palavra inscrever-se. Aperte, clique. Do lado tem um sininho, toque. Vai aparecer a palavra todas. E aqui embaixo tem uma mãozinha assim, aperte, clique. Vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus. Muitas vezes, num momento de fraqueza, num momento de tristeza, meu Pai, de alguma decepção, o inimigo se apresenta para querer humilhar, para querer derrotar. Meu Deus, mas o Senhor é a nossa bandeira.
E nós estamos um orando pelo outro, Deus. E a tua filha e o teu filho que oram aqui comigo, eles estão debaixo de oração. Porque eu oro todos os dias por eles. O Senhor é testemunha disso, meu Pai. Eu peço ao Senhor por eles, pela casa deles. Ontem na igreja eu pedi muito, no altar, por todos aqui do YouTube. Então, teus filhos e filhas que oram aqui comigo, os netos, os filhos, estão protegidos debaixo de oração. Eu estou com as minhas 2 mãos levantadas, meu Pai, orando todos os dias por eles. E eles vão vencendo no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Minha querida, meu querido, eu volto amanhã, é véspera do Natal, né? Amanhã eu quero fazer a oração da manhã com você, tá bom? Esteja aqui para a gente orar de manhã e depois passar, não é, a ceia de Natal com a nossa família, não é? E passar o dia de Natal com a família também, tá bom? Deus abençoe você, não é? Grandissimamente. Lembra sempre, você tem a grandeza de Deus dentro de você. Tá? Amanhã cedinho eu estou aqui para fazer a oração da véspera de Natal, para a gente fazer de manhãzinha. Seu amigo, seu pastor, Jorge Motiva.